Quem achou diz amém. Quero dar continuidade na mensagem ministrada do domingo passado. A mesa da indiferença espiritual, parte 2. O tema da ministração. O texto, acompanhe comigo, diz assim. Todos acharam? Diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu mestre. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o mestre, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que temos desprezado o nome do Senhor? E vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Ofereceis pão profano sobre o meu altar e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. E se ofereceis o cego para o sacrifício, isso não é mal? E se ofereceres o coxo ou o enfermo, isso também não é mal? Agora ofereça ao teu governador. Ele se agradará contigo? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu suplico, pedi a Deus que Ele seja gracioso conosco. Isto tem sido por vosso meio. Considerará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e nem faz acender o fogo no meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas, desde o nascente do sol até onde se põe, meu nome será grande entre os gentios, e em todo lugar incenso será oferecido ao meu nome, uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está profanada, ou o seu fruto, até mesmo o seu alimento é desprezível. E dizeis também: eis que canseira é isto, e o depreciastes, diz o Senhor dos Exércitos. Vós trazeis o que foi rasgado, trazeis o coxo, o enfermo, assim trouxestes uma oferta. Devo eu aceitar isso da vossa mão, diz o Senhor? Mas maldito seja o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrupta. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os pagãos. Amém? Se assente, queridos, em nome de Jesus. Uma rápida retrospectiva do início dessa mensagem no domingo passado. Esse texto fala do profeta Malaquias denunciando uma cidade e denunciando uma liderança corrupta, falando não apenas para os moradores de uma cidade, de uma nação, como também para os líderes daquela nação, como governantes e também pastores. Era um povo que estavam desprezando a santidade de Deus. A palavra vem agora como forma de exortação para a nação e para a liderança, dizendo que o Senhor não receberia mais a oração, não aceitaria mais os sacrifícios que estavam sendo feitos, porque estava sendo feito de qualquer jeito, estavam entregando para Deus qualquer coisa. E abro um parênteses aqui para dizer: Deus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe qualquer coisa. Se é para Deus, é o melhor. Quem está aqui comigo nessa noite? Se é para Deus, é o melhor. Ou então, Deus não recebe qualquer coisa. Dei um exemplo de ofertas. O texto aqui fala referindo-se a ofertas, mas não apenas dízimos e ofertas. Fala sobre atitudes do coração, vida diante de Deus. E a palavra nos mostra dentro desse contexto que Deus estava rejeitando o povo, porque o povo havia rejeitado a Deus. A palavra do Senhor nos fala de que Deus, diz o Senhor, eu honro aqueles que me honram. Aqueles que me honram serão honrados. Então, irmãos, quem desonra ao Senhor, não espere receber honra da parte de Deus. Então Deus agora começa a tratar o povo. Deus começa a tratar a nação.
Deus começa a tratar a liderança. E Deus começa a dizer para eles assim, ó, vocês estão profanando o meu altar. E eles dizem assim, Senhor, como que eu estou profanando o altar? Quando vocês trazem qualquer coisa aqui, de qualquer jeito. Vocês estão profanando o meu altar. Quando vocês dão uma oferta manca, de animal manco, de animal estragado. Contemporaneizando a mensagem, irmãos. O que é a oferta manca? É você trazer qualquer coisa para Deus também. Ou trazer com o coração de qualquer jeito. Isso é oferta manca, está profanando o altar do Senhor. Deus não recebe, Deus rejeita o coração. Falei agora há pouco sobre isso na palavra de oferta. Então, esse texto vem denunciar o coração da nação de Israel, do povo de Deus que estavam vivendo dessa maneira. Então, a palavra do Senhor veio então para os irmãos, o povo de Deus, como uma das maiores tragédias da vida cristã. Não é as pessoas se inclinarem apenas para as coisas do mundo, mas quando elas dentro da igreja, quando elas dizendo servir a Deus, viver uma vida indiferente à palavra de Deus. Eu vou repetir, a maior tragédia na vida de um cristão não é ele viver as coisas do mundo, é ele dizer estar em Cristo, vivendo indiferente à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz algo e ele faz outra coisa, a palavra diz para ele ir para uma direção e ele vai por outra. Então, irmãos, Deus não se agrada disso. O inimigo nem sempre precisa levar alguém ao pecado escandaloso. Muitas das vezes basta levá-lo a uma apatia espiritual. Satanás ele não precisa muitas das vezes tirar alguém da igreja e pôr ele lá no mundo vivendo escandalosamente o pecado. Às vezes o inimigo faz isso através da vida de alguém que simplesmente esfriou na fé. Esfriou na fé. É crente, vem na igreja de vez em quando ora, mas está vivendo uma vida espiritual apática. Não tem mais a intimidade com Deus, não tem mais comunhão com Deus. Uma apatia espiritual, ela é tão séria quanto um desvio da fé. Quem está aqui comigo nessa noite, está entendendo? Olha, o livro de Malaquias, Deus confronta o sacerdote, confronta o povo para continuar, não apenas frequentando o templo, oferecendo sacrifício, cumprindo os rituais, mas principalmente para que os seus corações voltassem para a presença de Deus. O que mais temos ouvido aí afora é que é possível estar em Cristo sem estar na igreja. É possível viver uma vida cristã sem estar unido no corpo de Cristo. Essa é a maior mentira de Satanás. É uma heresia. Um cristão que não congrega é um cristão que está arrumando problema para a sua vida. Um cristão que não cultua é um cristão que está arrumando problema para a sua fé. Um cristão que não participa da comunhão com o corpo de Cristo, seja na mesa da ceia, ou seja na célula, ou seja no discipulado, é um cristão que certamente vai ter problemas sérios na sua vida, por falta da comunhão, por falta de levar a vida com Deus no congregar a sério. Quantas pessoas não estão levando a sério a vida de congregar? Congrega um culto, falta 15, vem outro, escolhe o dia que quer congregar, o dia que quer ter comunhão. Isso é uma vida apática diante de Deus, isso é uma apatia espiritual. Um cristão, ele precisa estar assíduo com o corpo de Cristo. Diga comigo, o corpo de Cristo é a igreja reunida. É impossível estarmos em Cristo se não estivermos reunidos. Reunidos. A palavra do Senhor nos fala através do apóstolo Paulo, ensinando os irmãos em Coríntios, ensinando os irmãos em Romanos, a importância do congregar, a importância de estar inserido no corpo de Cristo, estar envolvido na dinâmica e no dinamismo da igreja. Irmãos, tem pessoas que às vezes nem sabem o que está acontecendo na igreja. A igreja faz encontro, faz campanha, faz congresso, faz não sei o quê, e a pessoa nem sabe. Depois de um mês ela aparece. Ah, nossa, aconteceu tudo isso. Aconteceu. E você não estava. E você não participou. Você não estava envolvido, mas você é cristão, faz parte do corpo de Cristo, está inserido no corpo de Cristo. E por que não está vinculado? Por que não está envolvido? Era isso que Deus estava denunciando para o povo de Israel. Não basta fazer parte, tem que verdadeiramente estar junto. Amém, povo de Deus? Eu sou da IBN Apacentar, mas não participa de uma célula, não participa do culto, não está envolvido, não está inserido, não está servindo, não está envolvido em nada. Como que você faz parte? Essa mensagem é uma mensagem para levar você a uma reflexão. Amém, povo de Deus?
Diga comigo, reflexão, para não dizer exortação. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, ele estava denunciando o pecado do povo de Israel. Para eles estavam achando que estava tudo certo. Eles estavam achando que estava tudo beleza. Mentindo para Deus, sonegando a fidelidade a Deus, vivendo de uma maneira imprópria. Já viu aquela pessoa que mente para si mesmo? Como, pastor? Quando ela diz assim, ó, não, eu estou bem, minha vida com Deus está tudo certo. A vida está, um terremoto. O negócio está indo de mal a pior. Mas aí, para manter uma aparência, não, está tudo bem, está tudo certo. Eu não estou podendo congregar, pastor, mas está tudo certo. Eu não estou tão envolvido assim, mas está tudo beleza. Deus está no controle, e glória a Deus, e aleluia, o negócio está indo de mal a pior. Ah, pastor, mas então se eu estiver na igreja vai resolver? Talvez não resolva naquela hora, mas você tem mais gente do teu lado, orando com você, intercedendo com você, tem mais gente do teu lado, pegando na tua mão, dizendo, vai dar certo, vai conseguir, o Senhor vai te abençoar. Isso é a bênção de congregar, isso é a bênção de estar em comunhão. Agora, quando se assenta à mesa da indiferença espiritual, isso passa a não ser mais importante. É mais importante estar no meio secular do que no meio do povo de Deus. É mais importante estar numa mesa empresarial do que numa mesa de discipulado, de comunhão da célula. É mais importante estar reunidos com outras pessoas para poder adquirir algum conhecimento pessoal ou de repente fazer algum negócio comercial do que estar reunido com o corpo de Deus, aprendendo, ensinando, contribuindo, edificando uns aos outros. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, a bênção de congregar, a bênção de estar junto. A indiferença espiritual, ela acontece quando ainda servimos a Deus com as mãos, mas já não servimos mais com o coração. Em contrapartida, como eu disse na mensagem passada, é possível também alguém achar que está tudo top com Deus, está tudo beleza, quando ele não falta culto, quando ele está em todos os cultos, ele está inserido em todos os ministérios da igreja, ele canta, toca, prega, cuida das crianças, mexe no som, mexe na mídia, tira foto, filma, vai lá, faz discipulado, lidera a célula, faz tudo, mas também é possível estar apático espiritualmente. Quando, pastor? Quando está inserido apenas em atividade e não em intimidade com Deus. Como estão entendendo? O oposto também é possível. É possível ter uma apatia espiritual quando nós vivemos uma vida cristã apenas de envolvimento em serviço. Deus não quer empregado, Deus quer gente para ter relacionamento de verdade, intimidade, irmão, de pai para filho. Deus não quer funcionário, gente que, eu estou na escala, eu vou vir aqui para trabalhar, eu vou fazer. Não, Deus não quer isso. Deus quer filhos espirituais, em quem o Pai pode se revelar, em quem o Pai pode falar, em quem o Pai pode abençoar, em quem o Pai pode ter relacionamento com Ele. Mais do que serviço, relacionamento. Falei sobre a mesa da indiferença, desprezar a honra que Deus merece. O filho honra o pai, o servo honra o Senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Deus não estava reclamando da ausência do culto, mas Deus estava reclamando da honra. Falei sobre congregar de qualquer jeito, vir de qualquer maneira, passa o dia inteiro vendo tudo quanto é coisa. Chega no culto, coração está longe, coração está indiferente, não consegue ouvir a Deus, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não abre o coração, e quando sai do culto fala, nossa, o culto hoje foi ruim, hein? O culto foi pesado, Deus não falou, Deus não agiu, mas na verdade o coração estava frio, estava uma pedra, estava cheio de tanta coisa, mas não conseguiu sentir a presença de Deus. Então, Deus, quando Ele fala em Malaquias 1,6, Ele está dizendo para o povo, se eu sou o teu pai, onde está minha honra? Onde está minha honra? Deus então, Ele cobra a honra, a reverência, um coração aberto, um coração flexível, um coração quebrantado. É possível cantar sem adorar, isso não é honra. Cantar, você pode fazer um curso, aprender a cantar, você canta, mas honrar a Deus, adorar a Deus é outra coisa. Quem está entendendo? Adorar a Deus é outra coisa. É possível pregar muito bom e muito bem, muito bonito, é possível,
mas sem honra. É possível você fazer apenas uma média, mas sem honra a Deus. A honra a Deus é outro nível. É possível liderar sem amar a presença de Deus. Liderar no automático. Hoje eu vou fazer tal coisa no ministério, no automático. É possível fazer sem honra. Honra é diferente. Eu não vou apenas fazer, eu vou fazer com a presença do Senhor. E quando estamos fazendo com a presença do Espírito Santo é diferente. Quando o Espírito Santo está agindo é diferente. É possível estar na igreja? E longe de Deus? Também é possível. Estar na igreja e longe de Deus. Como, pastor? É quando estar na igreja é apenas uma situação porque não tem um outro evento na cidade. Porque não tem uma outra atividade. Porque não tem um outro lugar para ir. Aí eu estou na igreja. Então é possível estar na igreja e longe de Deus. É possível. A indiferença, ela começa quando a presença de Deus começa a deixar de ser prioridade. Olhe para a pessoa do seu lado de uma forma bem pedagógica. Diga assim, a indiferença começa quando a presença de Deus passa a não ser prioridade. Pastor, por que eu tenho que falar para o irmão do seu lado? Porque você está num culto. E aqui a mensagem é racional. É com entendimento. E você precisa participar da mensagem. Você precisa entender a mensagem. Pastor, e o glória, e o aleluia fica na onde? A hora que o Espírito Santo falar para você dar um glória, você pode dar glória, não tem problema nenhum. Mas você vai estar entendendo o que está sendo pregado. Você vai estar entendendo o que está sendo ministrado. É a palavra de Deus. Em uma ministração da palavra de Deus, não é que não possa ter glória e aleluia. Tem que ter glória e aleluia. Mas principalmente tem que ter entendimento. Entendimento do que está sendo pregado, entendimento do que está sendo ensinado. Falei sobre a mesa da indiferença que oferece a Deus só o que sobra. Eu espero que aqui não tenha alguém assim, amém, povo de Deus? Mas tem lugares que as pessoas só entregam para Deus o que sobra. Malaquias 1,8 diz, quando ofereceis o animal cego para o sacrifício, isso não é mal. O povo entregava a Deus aquilo que não tinha valor. Eu dei o exemplo de um tempo muito tão distante, uma pessoa ofereceu uma oferta para a igreja. Pastor, tem um carro lá que não presta para nada. Pastor, se o senhor quiser, pega ele, leva lá para a igreja, vende para ver se serve alguma coisa para a igreja. Olha que tipo de oferta, irmão. Já parou para pensar? Eu tenho um negócio aqui estragado aqui em casa, não presta. Eu vou ligar para o pastor para ver se serve lá na igreja, lá na salinha. Deve pôr em algum lugar deve prestar. Já viu isso? Irmãos, nós precisamos entender que as coisas para o reino de Deus e para Deus precisam ser melhores do que para nós. Quando Davi foi fazer o templo do Senhor, quando ele falou, eu tirei o melhor do meu ouro e o melhor da minha prata e entreguei para a edificação da casa do Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e diga, para Deus é sempre o melhor. Para Deus tem que ser sempre o melhor, meu irmão. Não é o que sobra, não é o que não presta. Eu não estou dizendo que você não possa, de repente, ofertar algo para o Senhor. É algo bom, algo que você pode. É isso, eu estou dizendo quando é algo que não presta, quando é algo que não tem valor para você, quando é algo insignificante para você. O problema não era o animal, era o coração. Deus não estava falando que o problema era o animal era apenas a expressão do coração de quem estava ofertando. Animal cego, animal estragado. Imagina, irmãos, você receber um presente de alguém e alguém disser para você que é um presente e o presente estiver estragado, como que você vai se sentir? Feliz? Oh, glória, aleluia. Olha que bênção, Deus não podia ter me honrado de forma melhor. Olha que presente top, está estragado, mas olha que bom, que maravilha. É assim que você recebe? Agora imagina Deus, eu e você entregando nossa oferta, eu e você entregando a nossa adoração a Deus, eu e você entregando o nosso culto para Deus. Imagina, eu e você entregando o nosso servir da casa do Senhor. Qual é o ministério que você faz parte? Aonde você está servindo? Imagina eu e você entregando esse servir para o Senhor dessa maneira. Imagina Deus agora recebendo. Eu estou recebendo o que essa pessoa está me entregando como serviço lá na obra do Senhor. Mas olha, reclamando, falando mal, reclamando do horário, reclamando das pessoas e tal.
Eu não estou dizendo que isso acontece, mas estou dizendo que o nosso coração pode ser tentado a de repente entregar esse tipo de oferta para o Senhor, seja no serviço, seja na adoração, preocupado se o Brasil ganhou ou não aqui no culto, mexendo no celular, olhando para saber o resultado do jogo. Que entrega é essa? Que adoração é essa? Que culto é esse? Presta atenção, o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Então o problema não era o animal, o problema era o coração, era como estamos entregando. Quem ama, oferece o melhor, amém? Diga comigo, quem ama, oferece o melhor. Quantos aqui deram presente no dia dos namorados aí para a esposa ou para o esposo? Quem deu? Só? Não creio. Só 5 mãos que levantou. Então por isso que eu estou vendo umas irmãs aí com a cara meio fechada assim, ó. Meu Deus do céu, vai consertar isso hoje. Vamos fazer uma oração aqui. Essa semana os varões vão comprar presente para as mulheres. Então tudo cara fechada. Vou dar uma oportunidade para vocês de novo. Quem aqui comprou presente no dia dos namorados para o marido, para a esposa? Levante a mão. Só aumentou 2. Irmãos, agora imagina a cena. Você, marido, vai lá, compra um presentão para sua mulher, uma joia. Ó, você gastou 30% do seu salário. Aí você chega e você entrega. Olha, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, e faz aquela declaração para sua esposa. E aí ela olha assim e fala: obrigado. Só isso? Você não gostou? Ah, gostei. Pega e guarda lá. Imagina como é que você vai se sentir. Você se esforçou para dar o seu melhor, e você recebeu em contrapartida uma ação indiferente. Agora imagina se você com a sua esposa vai, não compra nada, esquece, e aí quando chega na hora você lembra, você fala: não comprei nada, e agora eu tenho que resolver aqui, como é que eu faço? Ai meu Deus do céu, e agora? E agora? Aí você chega nela e fala assim: amor, o negócio é o seguinte, você sabe que eu te amo, mas eu não comprei nada, eu esqueci e tal. Como que você acha que sua esposa vai receber? Há algumas benditas, santificada, que vai dizer: não, amém, eu te perdoo, está tudo bem, depois você compra, está tudo certo. Mas a maioria vai dizer assim: eu não sou importante para você mesmo. É desse jeito, não lembra mesmo, né? Se fosse outra coisa, lembrava e tal. Essa é a maioria. Por quê? Porque ela não se sentiria amada, não se sentiria aceita pelo seu comportamento. Eu não estou comparando Deus a um sentimento humano, porque é incomparável, não tem comparação. Mas é só para você ter uma ideia daquilo que a gente entrega para Deus. Muitas das vezes entregamos um culto para Deus de qualquer jeito. Muitas vezes entregamos a honra que deveria ser para Deus de qualquer maneira. Um culto entregue para Deus, irmãos, um culto muitas das vezes até de forma relaxada. Você sabia disso? De forma até sem compromisso, sem honra. É isso que Deus está dizendo. Quem me ama, oferece o melhor. Quem me ama, oferece o melhor. Quem se torna indiferente, entrega as sobras. O que nós temos oferecido para Deus? O melhor do nosso tempo, o melhor do culto, o melhor da adoração. Terceira coisa que eu falei, ou melhor, agora eu quero falar a partir de hoje dessa mensagem. A mesa da indiferença, ela transforma o serviço em peso. A mesa da indiferença transforma o serviço em peso. O que significa isso, pastor? Aquilo que Deus colocou em nós como aptidão, como talento para poder servir, quando nós estamos indiferentes a Deus, isso começa a ser peso. Não dá mais para liderar uma célula, não dá mais para participar de uma célula, não dá mais para fazer discipulado, não dá mais para congregar, não dá mais para servir no ministério, não dá mais para fazer tal coisa. Por quê? Porque está difícil demais, está pesado demais, não consigo. Malaquias 1,13 diz que o povo de Israel estava dizendo: é cansativo fazer as coisas para Deus. Olha o que o texto está dizendo, Malaquias capítulo 1, verso 13. Que canseira! Já viu isso, irmão? Vai ter uma vigília. Estou cansado. Só de falar da vigília já estou com sono.
vai ter relógio de 12 horas de oração. Nossa Deus, eu mal consigo ficar de joelho 10 minutos dia de domingo antes do culto, vou ficar 1 hora no relógio de oração. Então, irmãos, quantas vezes nós somos atacados na mente e no corpo com cansaço diante de algo que deveria ser honra para Deus? Olha comigo, olha para mim, repita após mim nessa noite, diga assim, ó: orar, jejuar, ler a palavra, congregar é honra para Deus. Isso não pode ser pesado para nós, irmãos. Quem está aqui comigo? Isso não pode ser peso para nós. Isso não pode ser peso. Isaías 29:13 diz assim, ó: este povo, eles se aproximam de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. O que antes, irmãos, era para ser um privilégio, agora se tornou uma obrigação. Aí eu vou para o culto, né? Porque se eu não for, segunda-feira, certeza o pastor vai mandar uma mensagem para mim. Se eu não aparecer lá, a mensagem vai cair. Plim! Já sei, é o pastor. Aí às vezes a gente fica com mais medo do pastor. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, né? Glória a Deus. Mas tem pessoas que têm mais medo de homem do que de Deus. Tem mais temor de homem, de pessoas, do que do próprio Deus. Irmãos, se eu como pastor ficar insatisfeito por algum comportamento de uma ovelha minha, e eu achar que ela está falhando, agora você imagina Deus. Você imagina Deus. Eu sou apenas um homem, falho. Agora imagina Deus, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que conhece o coração. Eu não conheço o coração, mas Deus conhece. Deus conhece a intenção do coração. Antes que era um privilégio, agora se tornou obrigação. Quando o fogo da paixão por Deus se apaga, tudo se torna pesado. Quando o fogo da paixão por Deus se apaga, tudo se torna pesado. Participar da célula é pesado, participar do discipulado é pesado, participar dos cultos se torna pesado, estar em comunhão com o corpo de Cristo se torna pesado. Por quê? Porque o fogo apagou, a paixão apagou. Orar fica cansativo, ler a Bíblia fica cansativo, cultuar fica cansativo, servir fica cansativo. O problema não está no serviço, mas na temperatura espiritual de cada coração. Na temperatura espiritual de cada coração. Quem perdeu a alegria da presença de Deus começa a reclamar daquilo que antes era uma celebração. Quem perdeu a alegria na presença de Deus começa a reclamar daquilo que antes era motivo de celebração. Antes, nossa, que poderosa vigília, glória. Ai, agora, de novo vigília, pastor. Nossa, que relógio de oração abençoado, como é bom. De novo, pastor, orar. Nossa, que culto, intercâmbio, maravilha. Não, de novo, lá vem Gustavo com esse negócio de intercâmbio. Ai, nossa, fazer um festival de pizza para levantar recursos para a construção, para a obra do Senhor, que maravilha. Que igreja unida, que igreja abençoada. De novo, pastor, comprar pizza. Eu não vou comprar pizza dessa vez, não. Eu estou dando alguns exemplos, irmãos, para você entender. Quando o coração vai esfriando, as coisas que era para Deus começa agora a ficar secundária, começa agora a ficar cansativa. A mesa da indiferença, ela atrai proximidades e ela revela corações maledicentes. A mesa da indiferença, ela atrai proximidades e revela corações indiferentes. A Bíblia diz sobre as más conversações, Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que significa isso, pastor? Irmãos, quando a pessoa ela começa a participar, ou melhor, quando ela começa a permitir que o coração começa a se indispor com as coisas de Deus, ela vai automaticamente se aproximar, ou alguém vai se aproximar dela com esse mesmo tipo de coração, coração maledicente. O coração maledicente se aproxima do coração maledicente. Olha, a Bíblia diz em Provérbios 13:20: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá grandes aflições. Sabe o que significa? Isso está falando de compatibilidade espiritual. Diga comigo, compatibilidade espiritual. Vamos de novo, como quem já jantou. Compatibilidade
espiritual. O que significa isso, pastor? Significa que espiritualmente uma pessoa ela pode ser compatível com a outra no mesmo nível de espiritualidade que ela está. Isso significa que se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, com uma vida de oração, apaixonada por Jesus, ela vai atrair para perto dela gente do mesmo nível. Isso se chama compatibilidade espiritual. Ela está cheia do Espírito Santo. Quando ela abre a boca, ela fala de Deus, ela ora, ela jejua. Daqui a pouco, irmãos, vamos supor, nós estamos aqui em torno de umas 150 pessoas. Aí de repente essa pessoa está orando, está falando em línguas, está buscando ao Senhor, está lendo a Bíblia, está cheia de Deus. Daqui a pouco, no meio dos 150, desperta alguém que está um pouco mais compatível com essa pessoa, encosta nela, e as duas ou os dois, eles começam a falar da Bíblia, começam a falar de Deus, começam a se encher mais de Deus. Daqui a pouco eles estão marcando um horário junto para ler a Bíblia, para aprender junto. Por quê? Porque a compatibilidade espiritual, ela aproxima um do outro. Quem está entendendo diz amém. Agora, a incompatibilidade espiritual também é real, é a mesma coisa. Uma pessoa com um coração indiferente, uma pessoa com o coração entristecido, uma pessoa com o coração insatisfeito, ela começa agora aqui com o seu comportamento demonstrar a incompatibilidade, começa a demonstrar o coração. Aí daqui a pouco, no meio das 150 pessoas, desponta um ali, e ele começa a ser atraído por essa outra pessoa. Daqui a pouco esses dois juntam, como se fosse um imã. Aí agora a indisponibilidade, a indiferença, a insatisfação agora não é apenas em um, é nos dois. Agora os dois começam a celebrar a insatisfação. Os dois agora eles começam a celebrar o quê? A maledicência. Por quê? Porque a incompatibilidade espiritual, ela também atrai. Quem está entendendo? A minha pergunta para você é: qual dos dois grupos de pessoas você está? Qual dos dois grupos de pessoas você está? Do que é atraído pela espiritualidade sadia ou pela incompatibilidade espiritual na maledicência? Eu estou dando o exemplo da maledicência, mas pode ser outra coisa, outro tipo de pecado. Pode ser o pecado da mentira, pode ser o pecado do engano, pode ser o pecado das coisas do mundo. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu ainda era jovem solteiro, participava do grupo de jovens da igreja. Eu me lembro que tinha uma turma de jovens da igreja. Eu sei porque vou falar isso porque tem vários jovens aqui, então já aprenda. E tinha muitos jovens na igreja, e de repente nós estávamos lá fazendo culto, e era uma bênção, unção de Deus, poder de Deus manifestando. Mas tinha um grupo de jovens que de vez em quando despontava no coração deles umas vontades de ir para alguns lugares da cidade para poder tomar chopp, tomar vinho e fazer não sei o que. E aí esse grupo, daqui a pouco esse grupo começou a aumentar. Acabava os cultos, que era uma bênção, esse grupinho reunia e saía para ir para um lado da cidade para poder fazer esse tipo de coisa. Isso não é compatível com a conduta de vida de um cristão. Aí daqui a pouco eu percebi que isso estava acontecendo. E aí alguém disse para mim: e aí, vamos fazer? Eu falei: não, isso não serve para mim. E eu me lembro que naquela época eu fiquei taxado como o santo, o crente. Não, ele é crentinho, não, ele é o santo. Não, ele não peca, esse vai para o céu direto. Não vai, Jesus nem vai vir buscar ele vai sozinho. Por quê? Porque quando você se abstém daquilo que os outros estão fazendo, você é visto como errado. E o que está fazendo as coisas erradas, acha que é o certo. É assim ou não é assim que acontece? Ah, não é assim? Porque comigo foi. Na maioria das vezes, Satanás ele vai tentar fazer com que aquele que está buscando andar na presença, fazer o que é certo, se passe por errado, para que o outro que está fazendo errado se passe por certo. Olha o que a palavra do Senhor está nos mostrando: não vos enganeis. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, Satanás quer te enganar. Satanás quer te enganar, irmão. Ele quer fazer o errado se passar por certo. Sabe aquela pessoa que está vivendo com a vida toda torta? Aí ela vem trazer recado de alguém para você, e aí você se compactua com ela. É isso aqui, ó, não vos enganeis. É o que a Bíblia está dizendo. Não se engane. Você quer conhecer a vida de uma pessoa? Olha os frutos. Olha para os frutos dela. Não cai na conversinha dela, não.
Se alguém se aproximar de você para vir falar algo de alguém, já está demonstrando os frutos. Já dá para você falar igual o Chapolin Colorado, né? Levantar a anteninha e taran, já dá para você perceber. Seja espiritual. Seja espiritual. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do tolo sofrerá aflição. A Bíblia está dizendo isso. O tolo, irmão, ele só se aproxima para falar de alguém. O tolo só se aproxima para pôr defeito em alguém. O tolo só se aproxima para criticar alguém. O tolo só se aproxima para poder criar uma situação sobre alguém. O tolo nunca elogia ninguém. O tolo nunca se satisfaz com nada. O tolo nunca, ele eleva, ele elogia. O tolo não faz isso. O tolo só critica. O tolo, ele só deprecia. O tolo, ele sempre vai desmoralizar. A compatibilidade espiritual é real. Por isso nós devemos estar atentos. Quem está cheio do Espírito Santo vai atrair pessoas cheias do Espírito Santo. Mas quem está cheio de pecado, exemplo, a maledicência, irá atrair pessoas com o mesmo pecado, para falar mal do próximo e condenar o irmão. Isso é maledicência, irmão. Isso é maledicência. Pode ser outro pecado, pode ser a inveja. O invejoso, ele sempre aproxima de alguém para dizer assim: ó, você está vendo fulano? Está vendo o que ele tem? Rapaz, deve estar roubando, só pode. É o invejoso, é o maledicente. Deve estar fazendo alguma coisa errada. Irmãos, eu falo com temor no coração. Nós precisamos, como cristãos, servos do Senhor, estar atentos para essas coisas. Por quê? Porque essas coisas é que causa divisão no corpo de Cristo. Essas coisas é que causa divisão no corpo de Cristo. As palavras, os pensamentos, as ideologias maledicentes, isso traz confusão no corpo de Cristo. Por isso que eu disse no domingo passado, na mesa do Senhor, não basta comer o pão e beber o cálice, se o seu pensamento está totalmente diferente do direcionamento da igreja, se o seu pensamento, seu coração está totalmente diferente do pensamento do coração dos seus irmãos. Não basta, irmão, é hipocrisia comer o pão e beber o cálice, se dentro do seu coração você está julgando, você está depreciando, você está condenando. É hipocrisia, a Bíblia diz isso. Nós precisamos entender que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor é a mesa da comunhão. Se eu tenho algo para resolver, a palavra do Senhor diz que eu posso até deixar a minha oferta de lado, ir lá consertar com meu irmão e depois voltar e colocar minha oferta no altar para que o Senhor receba. A palavra do Senhor diz: se alguém tiver algo contra o seu irmão, vai nele e peça perdão para que o Senhor te abençoe. Nós precisamos entender isso, irmão, como cristão. Nós não podemos viver um cristianismo ofendido, não podemos viver um cristianismo magoado, não podemos viver um cristianismo longe da comunhão do corpo de Cristo. Deus não se agrada disso. Quem está aqui comigo nessa noite? Eu espero que não, mas talvez possa ter pessoas que talvez está há anos magoado com alguém, chateado com alguém, não perdoa, não fala, toma ceia desse jeito e acha que está em comunhão com o Senhor. Não está, não está. A mesa do Senhor está sendo, você está participando de forma indigna, é o que a Bíblia diz. Como, pastor? Porque não está em comunhão. A comunhão na mesa do Senhor, no partir do pão, é quando você e o seu irmão não tem nada um com o outro, estão bem diante de Deus. Quantas pessoas estão com o coração apodrecido por causa de ódio, mágoa, não perdoa, rancor, indiferença, e acha que Deus está abençoando, acha que Deus está prosperando, às vezes porque talvez alguma coisa está melhorando, acha que Deus está abençoando. Não, Deus não está abençoando. Conversei com um jovem essa semana, ele disse assim para mim: pastor,
Tem coisa dando certo na minha vida, pastor. Pastor, eu acho que Deus está me prosperando. Eu estou pensando em fazer tal coisa. Deus já me abençoou antes mesmo de eu fazer. Eu acho que Deus está me abençoando, pastor. Eu falei, Deus não está te abençoando. Você só está colhendo o fruto do seu trabalho. Você é esforçado, você é trabalhador, você é honesto, você levanta cedo, você rala, você trabalha. Isso é resultado do seu trabalho, mas não significa que tem a bênção de Deus. Tem gente que está prosperando porque trabalha muito, mas às vezes Deus não está abençoando. Por quê? Porque o coração está longe de Deus, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de indiferença. E nós precisamos consertar diante do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos buscar a graça e a unção do Senhor. Tiago 4,11 diz: irmãos, não falei mal uns dos outros, porque aquele que fala mal do irmão, ele julga o seu irmão, e ele fala contra a lei, e ele julga a lei. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, Tiago falando: quem critica o irmão, ele está sendo juiz. Está sendo juiz. Eu não tenho o direito de criticar nenhum de vocês, independente do pecado. O meu papel como pastor ou como irmão em Cristo é, se ver alguém errar, é dizer: meu irmão, como que eu posso te ajudar? A palavra do Senhor diz assim, ó, se você vê um teu irmão no erro, vá, estenda a mão para ele, converse com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não nos ensina a apontar o dedo, a Bíblia não nos ensina a acusar. Nós não somos juízes. Quem se coloca nesse papel de juiz, a Bíblia diz, vai ser julgado. A palavra do Senhor diz assim, ó, com a mesma medida que vós medirdes, também vos serão medidos. Olhe para o irmãozinho do lado e diga assim, ó, quem mede o outro, se prepara, a bucha vai vir para o teu lado. É desse jeito, meu irmão. Ah, irmão Saulo fez tal, eu não ganhei o irmão Saulo. Você mediu o irmão Saulo? Pois bem, se prepara, é questão de tempo, vai vir para você. É só um exemplo, tá, Saulo? Saulo é capitão, não posso nem brincar. Ah, eu medi a irmã, eu não gostei. Não. Você mediu, foi juiz, é juiz, se prepara, vai vir para o teu lado. Ah, o pastor é dito. Não, é a Bíblia. A mesma medida, não vos enganeis, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem gosta de medir as pessoas, quem gosta de falar das pessoas, quem gosta de apontar o erro das pessoas, quem gosta de mostrar, ei, você está trazendo sentença para você mesmo, você está trazendo maldição para você mesmo, porque a medida com que você mede, você vai ser medido, é o que a Bíblia diz. A palavra que você libera sobre o outro é a palavra que vai vir contra você. A crítica que você tece contra alguém é a que vai voltar para você. A Bíblia diz isso. Então plante coisas boas. Quem vive criticando, difamando, ele assume um lugar que pertence somente para Deus julgar, não para a pessoa. Ah, Deus critica. Não, Deus não critica, mas Deus é justo. Ele sabe quem critica, então ele vai tratar com quem critica. Ele sabe quem faz tal coisa, ele vai tratar com quem faz, porque Deus é justo. Quem fala mal ou critica pessoas, a Bíblia diz que está executando sentença. Isso é muito sério. Não se assente na mesa, não permite ser contaminado por esse tipo de pecado. Deus trata com justiça e rapidez quem se assenta em volta da mesa da maledicência. Irmãos, Deus trata com justiça e rapidez. Rapidez, é coisa rápida. O maledicente, escreve o que eu estou te falando. O maledicente, daqui a pouco todo mundo vai ver o que vai acontecer com ele, por causa da maledicência, porque Deus trata e Deus expõe. A maledicência é um pecado tão sério, que Deus diz de que ele enoja, ele odeia o maledicente. A palavra do Senhor diz que tem algumas coisas que Deus odeia, mas o que ele mais odeia é a maledicência, porque a maledicência, ela faz com que irmãos se separem. Olha o quanto que isso é terrível, olha o quanto que isso é maligno, olha o quanto que isso é infernal. Deus trata com justiça e rapidez quem se assenta em volta da mesa do maledicente. Talvez você ainda não se assentou com esse tipo de pessoa. Escute, presta atenção nisso. Talvez você ainda não se assentou com esse tipo de pessoa na mesa do pecado da maledicência.
Mas se isso já está no seu coração, será questão de tempo para o inimigo colocar alguém perto de você com esse espírito. Vai ser questão de tempo, vai se aproximar. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer algo, escuta. Se você é o tipo de pessoa que talvez você não fala maledicência, mas ouve com frequência maledicência, Satanás está armando para você. Se o maledicente tem facilidade em chegar até você para distinguir, para poder disseminar a maledicência, significa que o seu coração ele está em zona de conflito. Significa que o seu coração ele está sendo atacado pelo espírito da maledicência. O que significa isso, pastor? Tem gente que não fala, mas ouve. Há um ditado que diz: o orelhudo é tão linguarudo quanto o linguarudo, porque ele ouve, ele gosta de ouvir. E esse pecado vai descer para o coração. Esse pecado vai descer, daqui uma hora vai contaminar. Vai contaminar. Sabe o que eu e você precisamos ser? Presta atenção. Eu e você precisamos ser pessoas que não aceita tolerância zero para maledicência. Tolerância zero. A maledicência não pode se sentir à vontade perto de você. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela falou um negócio para mim, e eu falei assim: vamos orar. Ah não, pastor, não, vamos orar. A oração quebra a maledicência. A oração quebra a maledicência. Não adianta o maledicente chegar perto de você. Ele vai começar a despejar. Você é um cristão, cheio do Espírito Santo, não quer ser atacado, chama para orar. Vamos orar. Por quê, pastor? Não, vamos orar. Essa pessoa precisa de oração. Ela precisa de oração, ela não precisa de língua. Ela não precisa de falação, ela precisa de oração. Vamos orar. Orei com a pessoa. Pergunta: quando que essa pessoa voltou para falar de novo comigo sobre isso? Nunca mais. Precisamos ter tolerância zero para maledicência. O maledicente não pode se sentir à vontade perto de você para disseminar a maledicência. O maledicente não pode se sentir confortável perto de você para falar de um irmão, para falar de uma irmã, para falar de alguém, para falar de um político, para falar. Não pode, irmão. Não pode. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: o maledicente não pode se sentir à vontade perto de você. Não pode. Veio com maledicência, chama para orar. Não, vamos orar. Não, essa pessoa precisa de oração. Vamos orar por ela agora, em nome de Jesus. Vamos quebrar isso aqui, em nome de Jesus. Escute, preste atenção, olha para mim. A maledicência não é um pecado incomum, é um pecado muito comum na vida das pessoas. Você sabia que tem pastores maledicentes? Tem pastores maledicentes. E eu convivo com pastores. Tempo atrás um pastor me procurou e começou. Falei: varão, vamos parar aqui? Não, vamos parar. Vamos orar, Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. A pessoa tem que se sentir desconfortável perto de você. Ela não pode se sentir confortável para falar de alguém, para trazer recado de alguém, para expor alguém. Não, ela tem que se sentir desconfortável. Eu não estou dizendo que você não possa se preocupar com alguém. Se você soube de alguma coisa, eu estou dizendo de você fazer com maldade. É isso que eu estou falando. Não pode, irmão, isso é pecado. Deus não se agrada disso. Deus trata com justiça e rapidez quem se assenta na mesa da maledicência. A Bíblia diz: com a mesma medida vós será medido. Isso é muito sério. Salmo 15, 1 e 3 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E o Senhor responde: o que não difama com a sua língua e nem faz mal ao próximo. Olha, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que não difama, aquele que não fala mal do próximo. A maturidade espiritual, ela se revela no domínio da língua. A maturidade espiritual, ela se revela no domínio da língua. É como você fala, quando você fala e o que você fala. A maturidade espiritual, ela se revela no domínio da língua. Como você fala, quando você fala e o que você fala. Então nós precisamos entender isso. A maledicência revela um coração de que precisa ser tratado pela graça de Deus. Quem foi alcançado pelo amor de Cristo é chamado para usar a língua não para ferir, mas para abençoar, reconciliar e edificar. Amém, povo de Deus?
abençoar. Olha para a pessoa do céu, diga: a língua, a boca é para liberar a palavra de bênção. Salmo 141, 3 diz: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Irmãos, olha aqui para mim. Eu, pastor Edinho, eu faço essa oração: Senhor, guarda a minha boca. Põe um anjo, Senhor, na minha boca. Irmão, tem coisa que eu quero falar. Tem coisa, irmão, que às vezes fica até... eu quero falar. Mas não falo por quê? Porque Deus não deixa. Ah, irmão, se nós fôssemos falar tudo que a gente quer falar. Ei, marido, escuta. Se a sua mulher fosse falar tudo que ela quer falar para você, já tinha dado ruim esse casamento faz hora. É, mulher, eu vi o sorrisinho no canto da boca, mas se o seu marido também fosse falar, talvez estava do mesmo jeito. Sabe por que tem coisa que a gente não fala? Não é porque a gente está omitindo. É Deus, de alguma forma, pela graça dele, ainda está dando sabedoria. Está preservando. E tem gente que fala assim: não, tem que falar, eu vou falar, eu tenho que falar. Não, a Bíblia diz que você não tem que falar. Tem que, fica quieto. Porque quem se cala é sábio. Quem fala, a Bíblia diz que é uma pessoa desequilibrada. É o insensato. É o insensato que... é o insensato que fala. O sábio, ele... o sábio se cala. O sábio não revida. O sábio, ele age com sabedoria. Ele fica quieto. Às vezes ele quer, não é porque ele é bonzinho não, irmão. Tem muita gente que se cala, não é porque é bonzinho. Ele se cala para não ter que matar. Ele se cala para não ter que jogar uma bomba. Quem está entendendo? Aí o Espírito Santo controla. Porque senão o negócio ficava ruim. Olha, o salmista diz: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Escolha usar as palavras certas para encorajar e restaurar. Amém, povo de Deus? Diga comigo nessa noite, a partir de hoje, eu vou escolher as palavras certas para encorajar e restaurar vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Para concluir, a cura para a indiferença espiritual é voltar para a presença de Deus. Escuta, a cura para a indiferença espiritual é voltar para a presença de Deus. Como, pastor? A solução não está em mais atividade. Porque tem pessoas que pensam assim: não, eu para melhorar minha vida com Deus, eu acho que eu tenho que participar de mais um ministério na igreja. Eu acho que agora eu vou ser diácono, porque diácono ora, diácono tem que estar assim, então eu vou. Se você pensar assim, você vai ser um péssimo diácono, uma péssima diaconisa. Porque a função não é que vai motivar você para você ser melhor em Deus. Você tem que ser melhor em Deus para você servir ao Senhor com excelência. É o coração, não é o cargo, não é a função. Nós precisamos entender que a solução não está em mais atividade, mas está em mais intimidade. Mais intimidade. É oração, é no secreto, é busca da presença de Deus. Quem está comigo tem que estar entendendo, diz amém. A igreja em Éfeso, ela tinha doutrina. A igreja em Éfeso, ela tinha trabalho. A igreja em Éfeso, ela era perseverante. Mas Jesus disse em Apocalipse 2:4: tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Sabe o que significa, irmão? A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, igual a Ibeira para sentar. Tem culto de jovem, tem célula, tem discipulado, tem mentoria, tem café com mentoria, tem células, tem culto da vitória, culto fé, tem culto de celebração, tem batismo, tem ceia, tem evento evangelístico, era uma igreja, estava viva. Mas o Senhor olhou para ela e disse assim: tem uma coisa que acontece com vocês. Tenho porém contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Não é sobre fazer, é sobre a intimidade.
como estamos fazendo. Quem está entendendo diz amém. Como estamos fazendo. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: como você está fazendo, meu irmão? Escuta, o remédio de Deus para mim e para você continua o mesmo. Presta atenção, o remédio para mim e para você continua o mesmo. Qual, pastor? Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento, irmãos, ele só é verdadeiro quando há reconhecimento. Ninguém se arrepende quando não reconhece. Só há arrependimento com reconhecimento. Reconhecimento de culpa, reconhecimento de erro, reconhecimento de falha. Quem não reconhece a culpa, não reconhece o erro, não reconhece a falha, não se arrepende. Pode até talvez demonstrar algum tipo ali de estar contristado, mas o arrependimento verdadeiro acontece quando há o reconhecimento. A palavra do Senhor fala: volta às primeiras obras. O avivamento começa quando o coração volta a se encantar, não pelas coisas de Deus, mas pela presença de Deus. Convido você a se colocar em pé nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com essa mensagem ao meu e o seu coração